Olá a todos, estou aqui hoje para cumprimentá-los primeiramente e depois para ter uma pequena conversa, uma pequena reflexão com todas e todos sobre algo que está muito presente em nossa vida hoje, nesses meses, que são as notícias da grande cheia que pode acontecer. Alguns dizem que trata-se da possibilidade de termos a maior de todas as cheias, de superar inclusive a de 2012. E nessa questão, nesse assunto de cheias, é muito importante porque isso é um fenômeno que afeta a vida de todos os amazônidas de alguma forma. Não só do Amazônida ribeirinho, do Amazônida rural, mas também da Amazônia urbana. Nós sabemos que tem muitas partes da Amazônia que sofrem, que são fortemente influenciadas pelo regime hidrológico de enchentes e vazantes. E é um tema muito em pauta hoje. Isso nos leva à reflexão de que, daquilo que eu já tenho falado em vídeos anteriores, em reflexões e também nas minhas aulas, sobre os tempos na Amazônia. O tempo na Amazônia não é um tempo absoluto, não existe o absolutismo do tempo cronológico apenas, do tempo do relógio, dos afazeres vinculados a uma cronologia despótica, impositiva, do tempo da produção, do tempo do capital. A Amazônia tem um tempo que não é dimensionado somente por essa cronologia impositiva. Na Amazônia, nós temos um tempo que é também ecológico. Nós temos um tempo que é cíclico, portanto ecológico, e um tempo que está vinculado aos fenômenos da natureza amazônica. Nesse caso, ao ciclo das enchentes e o ciclo das vazantes dos rios amazônicos. Esse ciclo hidrológico, portanto, gerador desse tempo que é cíclico e ecológico, ele transforma basicamente a vida das pessoas, a forma de as pessoas se organizarem com sua geografia, com seu espaço geográfico, com os seus afazeres, com a sua produção, enfim, parte do ano, determinadas partes da Amazônia, sobretudo a Amazônia ribeirinha, e muitas cidades também, têm parte do seu espaço ou o seu espaço totalmente inundados. No caso das cidades, eu venho chamando isso há alguns anos, de cidades anfíbias. Isso consta lá na minha tese de doutorado, no 4º capítulo, onde eu denomino, por exemplo, para a cidade do Careiro da Várzea, essa terminologia de cidades anfíbias, que é uma metáfora para que parte da cidade durante o ano está imersa e parte dela fica totalmente submersa quando o rio está cheio. E aí eu denominei isso de cidades anfíbias. Eu já vi até matérias sobre isso em jornais. Por exemplo, a Folha de São Paulo fez uma matéria chamando de cidades anfíbias, Careiro da Várzea, e também a Namã, que tem seu espaço submerso quando a enchente é excepcional, por exemplo, acima dos 29 metros acima do nível do mar. E isso gera muitas transformações na vida, no cotidiano das pessoas, no cotidiano da cidade. Tanto a cheia quanto a seca promovem essas mudanças. Quando a seca ela é muito significativa, tem muitas cidades que têm problema de abastecimento, por exemplo. Muitas áreas, muitos lagos não conseguem ser acessados, muitos paranás, muitos igarapés, muitos rios menores têm a sua navegação afetada, e mesmo os rios principais em determinados trechos há afloramento de rochas, de bancos de areia e tudo mais. Então, na seca também há essas transformações. Tanto a cheia excessiva quanto a seca também excessiva são fenômenos, são partes do fenômeno hidrológico que tem o poder de afetar o cotidiano das pessoas. Isso pode parecer uma análise distante, pode parecer uma análise apenas de ribeirinhos, como se isso fosse coisa pouca, mas também afeta as cidades da Amazônia. Como eu falei, a cidade do Careiro da Várzea, a cidade do Anamã, parte de cidades como Iranduba, Manacapuru, Anuri e outras cidades, e mesmo a metrópole Manaus,
passam por esse processo de mudança em seus espaços. Nós temos aqui cidades anfíbias, das quais eu menciono duas principais, que são Careiro da Várzea e Anamá, que têm o seu espaço totalmente inundado. As pessoas têm que improvisar o seu cotidiano para continuar circulando, construindo pontes de madeira, pontes suspensas de madeira nas ruas para terem acesso às suas casas. Essas, por sua vez, têm o seu soalho aumentado, têm o seu soalho suspenso. As pessoas vão tendo que suspender os soalhos para acompanhar os níveis das águas. Então, as cidades elas ganham esse contorno de uma dimensão, até de certa forma irônica, de Venezas amazônicas. Porque as ruas transformam-se em canais por onde as pessoas circulam de canoa, né? E parte do ano isso acontece. Isso cabe à reflexão sobre o processo de urbanização da Amazônia. O processo de urbanização na Amazônia, as cidades na Amazônia, elas não devem ser analisadas apenas sob a ótica das teorias gerais, das teorias construídas para espaços que não levam em conta essa temporalidade cíclica, né, da hidrologia amazônica e da hidrografia amazônica. Não existem fora da Amazônia análises que dimensione a produção das cidades vinculada a esse fenômeno natural. Muitas cidades aqui têm que ser planejadas considerando o ciclo hidrológico. Não adianta produzir cidades na medida da generalização. A própria metrópole Manaus, como agora podemos constatar, a metrópole está com partes da sua área central inundando. A Feira da Manaus Moderna, por exemplo, a Avenida Eduardo Ribeiro, as proximidades da alfândega são áreas que já estão sendo parcialmente inundadas pelo transbordo do Rio Negro. Isso é um sintoma que se revela periodicamente nessas áreas, mas também é um sintoma que nos permite analisar, por exemplo, em que nível esse aumento das águas afeta essas cidades, do ponto de vista do acesso das pessoas, do ponto de vista do saneamento básico, teria que ter um sistema adequado de saneamento que vislumbrasse essa enchente, né, esse processo de cheia das águas dos principais rios da região. Sítios urbanos deveriam, por que não, ser mudados, sim. Tem a questão do enraizamento das pessoas. As pessoas elas são resilientes, mas também elas têm a resistência, porque quando se adapta nesse lugar, quando você decide não mudar, você está sendo resistente também. Então as políticas públicas urbanas devem levar em consideração essa questão cíclica, porque senão nós vamos estar construindo marombas, né? Vamos ser marombeiros, não o de academia necessariamente, mas o construtor de marombas na Amazônia, construtor daquelas pontes e caminhos suspensos. Trata-se de fenômeno. Fenômeno é sempre previsível. Então nós vimos dormindo em berço esplêndido em todo esse tempo, porque a nossa relação com esses fenômenos são relações anuais. E nós não fazemos nada. É esperar a próxima cheia, é rezar para que essa próxima cheia não seja uma das maiores e rezar para que as pessoas não tenham que estar mudando de residência, de estar adaptando suas residências. Já é hora de acordarmos, já é hora de pensarmos a cidade, já é hora de pensarmos o urbano amazônico à luz, né, desses fenômenos da enchente, da vazante, desses fenômenos hidrológicos. Planejar as cidades a partir dessa dinâmica, porque senão nós vamos continuar construindo marombas, continuar reclamando, continuar colocando a culpa na natureza e continuar com esse imobilismo social que é característico quando se coloca a culpa na chuva, quando se coloca a culpa na cheia, quando se coloca a culpa na seca. Há condição, há previsibilidade, porque são fenômenos, de se evitar isso. Vamos cuidar de nossas cidades, vamos erguer nossas cidades, vamos colocá-las acima da possibilidade da inundação, porque não é falta de técnica, não é falta de conhecimento. Eu diria que isso tudo é mais falta de vontade
política. E que nós possamos considerar a influência desse ciclo, desse fenômeno, do ciclo hidrológico em nossas cidades, em nossas margens de rios, na vida dos ribeirinhos. Não dá para pensar a Amazônia à luz de teorias, somente de teorias generalistas, e que desconsiderem essa nossa particularidade. É hora de acordarmos. Vamos interagir com as teorias, mas vamos também criar as nossas próprias possibilidades e ensinar um pouco da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado e até um próximo.